governo faz parte, né, dessas economias mistas. Nós temos aí a Lei de Orçamento Anual, que é a LOA, que ela é com base no artigo 165, inciso 2 da Constituição Federal de 88, né? Ela tem por finalidade a concretização do objetivo e metas estabelecidos pelo Plano Plurianual. Então, a LOA, na realidade, ela é quem vai concretizar, ela é quem faz a ação do PPA, né? Ou seja, o PPA planeja, a LDO orienta e quem executa é a LOA, né? Que é a Lei de Orçamento Anual. Então, tem como finalidade concretizar os objetivos e metas estabelecidos pelo PPA, que é Plano Plurianual. É o cumprimento ano a ano das etapas do PPA. Então, a LOA é simplesmente o cumprimento ano a ano. Eu não posso cumprir, eu quero cumprir, eu quero fazer isso aqui durante esses 2 anos. Não, tem que ser anual. Depois de um ano, se você não executou, você vai passar de novo pela nova apreciação, vai ver onde não conseguiu alcançar essas metas, né, onde realmente ficou o déficit, o superávit, né, dentro, tem que ser anual, que ocorre com a LDO, né, e também com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, você vê que está em consonância com a LDO, que é a Lei de Diretriz, que vai orientar, e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não cumpriu, foi o que aconteceu. Então, você vai ser analisado por esse parâmetro. Já a Constituição Federal de 88 estabelece que a iniciativa dos instrumentos de planejamento é privativa do chefe do executivo, ou seja, todo instrumento de planejamento, ele só pertence ao chefe do executivo, ou seja, só o presidente, só o governador, ou só o prefeito é quem vai fazer realmente esse instrumento do planejamento do PPA. O planejamento do PPA não é feito pelo legislativo, é apreciado pelo legislativo. Portanto, mesmo diante de uma possível omissão do executivo, não compete ao legislativo iniciar o processo orçamentário. Jamais o poder legislativo vai iniciar o processo orçamentário. Esse processo orçamentário tem que partir do poder executivo, do chefe do executivo. Se o executivo for da União, é o presidente. Se o executivo for do Estado, é o governador. Se o executivo for do município, é o prefeito. Então, esse planejamento ele é privativo do chefe do executivo. Portanto, o legislativo não tem o poder ou a iniciativa desse processo orçamentário. Aí nós temos aí que ele é um ato pelo qual o Poder Executivo prevê a arrecadação da receita, então ele só faz aquela previsão, como eu falei no slide passado, da realização das despesas para o período de 1 ano. Ele não pode prever para o período do exercício todo, é de 1 ano. Ao Poder Legislativo lhe é autorizado, né? E aí é interessante que as despesas devem ser igual à sua receita, atendendo o princípio de equilíbrio orçamentário. Quando eu falo em princípio do equilíbrio orçamentário, eu estou me referindo a que eu tenho uma receita igual à minha despesa. Ou seja, que eu não possa ter uma receita maior do que minha despesa, uma despesa maior do que minha receita. Mas se eu tenho uma receita maior, maravilha. Agora, quando eu tenho uma despesa maior, aí eu vou endividar meu município, meu estado, minha união. Certo? O ideal é que tenha esse equilíbrio, né? Nós temos aí a Lei Orçamentária Anual, ele compreenderá o orçamento fiscal, né? Ele vai também compreender o orçamento de investimento, o orçamento da Seguridade Social. Então, a Lei de Orçamento Anual, ele poderá ser o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento de Seguridade Social. Esse orçamento fiscal ele vai se referir aos poderes do município, né? Seus fundos, órgãos, entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações, instituições e entidades e mantidas pelo poder público. Então, esse orçamento fiscal vai trabalhar esses poderes, né? Já o orçamento de investimento é das empresas em que a União, direta e indiretamente, detenha a maioria de capital social com direito a votos. Então, tem várias empresas que a União tem, que são empresas mistas, né? 50% do capital do Estado, 50% do capital de pessoas privadas.
O orçamento de Seguridade Social abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculada, na administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações e instituições mantidas pelo poder público. Nós temos o orçamento fiscal. Nele estão as receitas a serem arrecadadas pelo governo por meio de seus órgãos central e arrecadação, bem como as despesas a serem cobertas com essa receita, incluindo os poderes executivo e legislativo. Né? As receitas a serem arrecadadas pelas autarquias, fundações, né? E fundos especiais também são orçamentos fiscais, bem como as despesas a serem custeadas por tais despesas. Também estão no orçamento fiscal as despesas das empresas dependentes do governo. Tem aquelas empresas que dependem do governo, que o governo tem que arcar. Esse orçamento de investimento, nele estão compreendidas todas as receitas e despesas de investimento das empresas do governo. Integrando o orçamento de investimento, as empresas não dependem do governo. Né? Essa empresa não depende do governo, mas ela tem como buscar investimento nos órgãos do governo, mas ela não depende do governo. Orçamento de Seguridade Social, nela estão compreendidas as receitas e despesas ligadas à Seguridade Social. A saúde, a previdência social, a assistência social são dentro do Orçamento de Seguridade Social. Certo? Nós temos aqui o artigo 33 da Lei 4.320 de 1964, que determina que, se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado na Constituição, nas leis orgânicas do município, o Poder Legislativo considera como proposta a lei de orçamento vigente. Então, a gente vai ver mais na frente que tudo tem um prazo de entrega. O Executivo elabora, né, as PPAs, e ele tem um prazo para entregar as PPAs. Porque se ele não entregar no prazo, esse artigo 32 da lei de 4.320 de 64, ele dá direito de você não apresentou, né, o legislativo pode considerar a proposta de lei orçamentária vigente, ou seja, do governo passado, trabalhar em cima dela. O mesmo ocorre caso o legislativo e o judiciário não encaminhar a proposta para o executivo, né, consolidado no prazo estabelecido, ele trabalhar com a lei vigente. Ou seja, tanto vale para o executivo como para o legislativo. Se o executivo não entregar no prazo, tem que trabalhar com a lei orçamentária vigente. Caso ele mande para o judiciário não entregue no prazo, não devolva no prazo para o executivo pode também trabalhar com a lei vigente, a lei orçamentária vigente, ou vice-versa. Aí a gente conheceu a questão dos prazos, os prazos da lei de orçamentária. Nós temos uma tabela que eu preparei: estabelecimento da sanção, atos de disposição da Constituição, né, os atos transitórios. Aí trabalhei o artigo 33 da lei orgânica, e aí eu botei um exemplo aqui: Teresina, Piauí, artigo 87. Né. Botei uma situação, instrumento, ou seja, envio ao Poder Legislativo. Eu tenho aqui o envio do Poder Legislativo da PPA, que é o Plano Plurianual, né, que esse Plano Plurianual acontece durante a vigência do mandato, que é os 4 anos. Né. Eu tenho até 4 meses antes do final do primeiro exercício financeiro e do mandato do novo presidente. Ou seja, eu tenho que enviar minhas PPA até o dia 30/8. Passou desse prazo, e vai valer o que está em vigência. Então, o Poder Legislativo ele tem que enviar de volta para o Poder Executivo as PPA. A LDO, que é a Lei de Diretriz, até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. Então, eu tenho até o dia 15/4, né, para me enviar a minha LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. Então, vamos lá, de 30/6 até 30/4. Eu tenho esse prazo para me entregar a minha LDO. E minha LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que eu tenho que apresentar, até 4 meses antes do final do exercício financeiro anterior à sua vigência. Então, tem até o dia 38/8, ou seja, até 15 dias ou 10 dias para entrega. Então,
A PPA, eu tenho 15 do 4, 15 do 4 para ser entregue. A outra eu tenho de 30 do 6 até o 30 do 4. E a LOA eu tenho até 15 do 10. Aqui no poder, na devolução do poder executivo, eu tenho que devolver para o poder executivo, né? O legislativo ele tem o quê? Até o encerramento da sessão legislativa do ano, do envio, ele tem até o dia 22 de 12. Recebeu a PPA até o dia 22, porque no dia 23 eles entram de recesso, então até o dia 22 de 12 eles têm que devolver. Caso não devolva, o Poder Executivo pode trabalhar com a lei orçamentária vigente, né, que está em vigência. Aqui a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, até o encerramento do primeiro período de sessão legislativa, que é 17/7, né, eles têm em média de 15 ou até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. A LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, a devolução ao Poder Executivo, eles têm até o dia 22 de 12 para devolver, até o segundo período da sessão legislativa. E aí temos aí a vigência, né? Até o final do primeiro exercício financeiro do mandato do presidente, subsequente, então posso trabalhar PPA, né, até o primeiro exercício, ou seja, primeiro ano de mandato, né? A LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, tem 18 meses, né? E a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, eu tenho 12 meses, eu só posso trabalhar com ela durante 12 meses. Depois de 12 meses eu tenho que... Por isso que ela é apresentada em 4 etapas, porque a LOA ela tem que ser anual. E aí eu criei aqui um